Josias, o que você acha aí dessas declarações? Entrevista interessante hoje sobre a versão de Flávio Bolsonaro a tudo que a sociedade brasileira está vendo com essas investigações. E aí ele pergunta, quem seria o ditador do Brasil? Quem seria, Josias? Quem seria, quem pretendia ser o ditador do Brasil, quem pretendeu converter o Brasil numa ditadura bananeira foi o Jair Bolsonaro, né? O pai do Flávio. E agora eles estão numa enrascada porque o clã Bolsonaro ele enriqueceu plantando bananeira dentro dos cofres públicos, né? Nunca produziram um palito de fósforo. E é uma família rica, é uma família que tem muitos imóveis. O próprio Flávio Bolsonaro tem aqui, mora numa mansão aqui em Brasília, cuja compra foi revestida de suspeição, né? E essa família está agora se sentindo em apuros, porque o enrosco criminal do chefe do clã ameaça esse império político, né? E a família está meio zonza. O Bolsonaro, que é o chefe do clã, ele está pleiteando uma anistia antes da condenação. O Flávio Bolsonaro qualifica a investigação ao desqualificar o inquérito. Ele está, na verdade, com a sua... Diz que isso estão consumindo droga pesada. Com esse tipo de alegação, ele acaba qualificando o inquérito. Ainda outro dia ele chamava de a investigação de uma grande feijoada. Agora ele diz, nessa nova entrevista, que é uma maluquice sem tamanho. Então, quando ele evita enfrentar o mérito das acusações, evita responder por que o pai dele pegou uma minuta que propunha intervenção no TSE, destituição de ministros da Suprema Corte, anulação do resultado das urnas. Por que ele expôs, por que o Bolsonaro expôs essa minuta aos comandantes militares? O golpe não houve, evidentemente, sabemos todos, porque dois dos três comandantes militares recusaram apoio ao Bolsonaro. Agora, pela lei, tentativa de golpe já é crime, né? E não bastasse o pai pedir anistia antes da condenação, o filho qualificar a investigação ao chamar de feijoada aquilo que tem tudo de porco, mas não é porco, né? Na opinião da família. Aí vem o Eduardo Bolsonaro, que é o outro tripé do clã, e ameaça o país com uma candidatura presidencial. Ele diz, eu posso ser o plano B. Veja que ameaça grave essa, né? Então eles estão zonzos, Fabiola. E esse tipo de declaração do Flávio, ele ecoa o pai, tentando desmerecer os investigadores, desqualificar a investigação, mas enquanto eles não enfrentarem o mérito com argumentos críveis e sólidos, eles terminam por qualificar a investigação que eles tentam desqualificar, né? A hora é de apresentar defesa crível, Fabio. E eles têm dificuldade. O Bolsonaro tem dificuldades, ele não pode questionar o que é inquestionável, os documentos que lá estão, e ele já até admite, teve a minuta, mas eu estava apenas discutindo alternativas que estavam dentro da Constituição. Havia outra alternativa que estava na Constituição também, e seria a única trilha que ele poderia percorrer, que era de admitir o resultado da urna e reconhecer que perdeu a eleição e passar a faixa para quem venceu. A Constituição brasileira prevê uma democracia e o regime democrático é feito de alternância no poder, quem perde reconhece o resultado e passa a faixa. Ele não fez isso, agora não consegue se defender, porque os documentos são muito eloquentes. Então o Flávio tenta ecoar o pai, mas como disse Fabiola, eles estão com com esse comportamento de gente zonza. Nem sei, não vou dizer que o Flávio, assim como ele diz que os investigadores e que os delegados fumaram droga pesada, consumiram droga pesada, eu não vou dizer o mesmo dele, né? Mas ele está zonzo. Ele está zonzo, a família está zonza, ele próprio, o pai, o irmão, agora vi com essa ameaça. É grave, Fabiola. Posso ser o plano B, já pensou? Ó, com essa a gente vai a mais um intervalo e já volta aqui no nosso All News.
Queria trazer detalhes, até antes de me despedir da Mônica, essa história do plano B, né? Quem falou isso foi o Eduardo Bolsonaro. Quem tinha falado isso foi o próprio Valdemar Costa Neto, ao dizer que Eduardo Bolsonaro poderia ser. E ontem ele admitiu, numa entrevista, dizendo que o deputado federal Eduardo Bolsonaro admitiu que o nome dele é o plano B da direita nas eleições de 2026. Mas ele ressaltou que a aposta principal é no pai dele, que eles estão tentando reverter. Ele falou, plano A é Bolsonaro, plano B pode ser ele, né? Você acha que ele é o plano B mesmo, ô Mônica? O que você acha aí de Eduardo Bolsonaro como plano B na estratégia da família Bolsonaro? Bem, eu acho que a família Bolsonaro e o Bolsonaro não vão querer passar esse bastão facilmente, né? Eles, de fato, têm muita popularidade, têm muitos votos, não são os donos da direita, como, desculpe, o Pablo Marçal mostrou na eleição municipal de São Paulo, mas eles têm um patrimônio político, vamos dizer assim, né? Então, o que eu acho? Eu acho que eles usam essas falas, essas alternativas, para não deixar para não animar muito outros políticos da direita, né? Se eles admitissem, bom, se Bolsonaro estiver inelegível, então nós vamos apoiar outra pessoa, essa outra pessoa, Tarcísio, ou quem quer que seja, ia começar a preparar o seu voo mais alto. Na medida em que o Bolsonaro dá entrevista falando, não, Tarcísio vai ser candidato em São Paulo, eu sou candidato a presidente e ponto final, e se não for eu, vai ser um dos meus filhos, ele inibe, né? Outras candidaturas. Essas candidaturas elas são articuladas nos bastidores, mas sempre vai ter a pedra Bolsonaro para saltar. Então, eu acho que é um pouco por aí. Eu acho que ninguém imagina o Eduardo Bolsonaro presidente do Brasil. Mas também ninguém imaginava o Bolsonaro, Jair, presidente do Brasil, e ele foi presidente do Brasil. Então, tudo pode acontecer no nosso país, mas eu não acho que eles levam essa possibilidade a sério. Eu acho que eles fazem isso para colocar um freio em outras candidaturas, para que não surjam e não se viabilizem outras candidaturas com muita facilidade no campo da direita e que seja autônoma a eles, né? Eu acho que essa é uma demarcação, é falar, ó, aqui é nosso, esse terreno aqui é nosso, esse cercadinho aqui é nosso, nós, família Bolsonaro, estamos aí porque daí vier, e se não for o Bolsonaro sou eu, então não vem Tarcísio, não vem outros querendo.